Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao primeiro podcast do Pode Voar. Para mim é uma honra ter vocês aqui comigo. Enfim, esse podcast nasceu. De fato, ele está voando. E ele nasceu de uma inquietação de Grace. Ele nasceu com o intuito de dar permissão para que vocês, de fato, possam voar. E esse podcast ele vai ter sempre uma base de autoimagem para que vocês entendam essa imagem interna que tanto nos limita ou então que nos faz expandir. E hoje, para o nosso primeiro episódio, eu vou ter a honra de ter aqui comigo a Aline. Ela é, além de tudo, ela é a minha cliente de muitos anos. Ela é a Aline, ela é a minha cliente de muitos anos. Então, eu quis trazer ela aqui comigo primeiro, porque vocês vão entender muito bem quando ela estiver falando, mas porque ela tem propriedade para falar não só sobre o processo que ela passou, de consultoria, de mentoria, mas também sobre o tema dela. Sobre a mente, sobre comportamentos, sobre sexualidade, sobre o prazer de ser quem nós somos. E a Aline, ela é psicóloga há mais de 10 anos, apaixonada por ajudar pessoas, isso é um fato, e descomplicar seus relacionamentos e a viver de forma autêntica com suas conexões. Ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental pela UFRN e em relacionamento e sexualidade humana. Além de atender na clínica, leciona cursos de pós-graduação e é sócia do grupo Metacognitiva. Uma grande entusiasta por criatividade e empreendedorismo na psicologia. Aline, que honra lhe receber aqui. A honra é toda minha, porque você sabe do carinho, você sabe da nossa conexão, né? Que já é de bastante tempo, o quanto você me ajudou a realmente sair do casulo, a passar por essa metamorfose, que para mim foi muito valiosa. E é um prazer estar aqui hoje falando de um tema que você sabe o quanto eu sou apaixonada, conexão, relacionamento, sexualidade. E tá falando para mais pessoas, né? Sim. Espalhando esse conhecimento para mais pessoas, realmente é uma honra. Obrigada. Obrigada mesmo. E hoje, para a gente inaugurar aqui o Pode Voar, o que foi que nós idealizamos? Muitas pessoas, elas não entendem essa conexão entre relacionamento e faturamento. Mas tem tudo a ver, até porque para você faturar, você precisa se relacionar. E principalmente com você. Então, o outro é somente uma consequência. Como eu sempre falo, você não atrai o que quer, você atrai o que é. Então, para a gente começar aqui, eu vou perguntar para a Aline, dentro da psicologia, Aline, como é que você enxerga esse impacto dos relacionamentos e da sexualidade no senso de valor pessoal? Então, a sexualidade, ela é uma dimensão da nossa autoestima. Então, a sexualidade, ela tem a ver com a construção dos nossos afetos, o quanto reconhecemos os nossos desejos, os nossos limites, as nossas necessidades. Então, entender sobre nós é realmente se conectar com essa faceta, com essa dimensão da sexualidade, para a gente poder fazer um reconhecimento da nossa identidade, de quem somos. Você falou muito bem, quando você fala que nós não atraímos o que queremos, mas atraímos quem somos. E quem nós somos? Essa é uma pergunta muito poderosa de ser feita. E que poucos sabem responder. Poucos sabem responder. Então, o impacto ele é direto. Reconhecer a nossa identidade, saber quem nós somos, tem sim uma influência e um impacto nas nossas relações como um todo, porque você imagina, se eu tenho uma percepção distorcida sobre mim, exemplo, penso que eu não sou digna de amor, que eu não sou digna de viver um relacionamento autêntico, como é que eu vou me sentir? Vou me sentir insegura, vou me sentir não merecedora, vou me sentir indigna. E o que é que eu vou atrair? Provavelmente relacionamentos que confirmem esse ciclo. O que valida a nossa crença. Exatamente. Que confirma a forma que eu penso e como eu sinto. Isso mesmo. Então a influência ela é direta. Perfeito. E como é que você acha? Por exemplo, vamos supor, para uma pessoa que ela não tem nenhuma consciência ainda, não tem nenhuma conexão sobre quem ela é. Essa pessoa, normalmente, ela se sente vítima, certo? Certo. Se ela passa por isso, ela se sente vítima. Certo. Então, ela culpa o outro. É sempre o outro, não ela. Nessas circunstâncias, o que é que você aconselha dentro do seu âmbito profissional, dentro da sua expertise, para que essa pessoa compreenda e tenha consciência de que ela não é vítima e que ela está, de fato, atraindo uma crença, validando uma crença dela? Por onde é que essa pessoa começa, por exemplo?
Ela começa primeiramente visitando a história dela. Perfeito. Visitar a história é reconhecer aonde é que esses aprendizados, né, foram se formando, foram se cristalizando. Qual é a origem dessa forma de eu pensar sobre? Para eu poder me autorresponsabilizar, eu preciso ter consciência. Eu preciso entender quais são os benefícios e os ganhos daquele padrão. O que eu estou ganhando em pensar dessa forma? O que eu ganho de estar transferindo a responsabilidade dos meus resultados para o outro? Então, eu preciso identificar na minha história de onde é que vem esse padrão. Será que foi dessa forma? O meu núcleo, né, familiar, os meus cuidadores, por exemplo, foi nesse núcleo que esse padrão ele foi instalado e eu perpetuo? De onde é que vem essa forma de eu lidar, de eu enxergar as coisas, de enxergar a mim, de enxergar a vida, de enxergar o outro? Qual é a origem? Então, a primeira sugestão, a orientação, é visitar a história, para fazer esses reconhecimentos sobre os aprendizados e a origem desse padrão. Em seguida, eu assumo realmente essa responsabilidade, né, que eu tenho participação dos meus resultados, que eu tenho responsabilidade. Então, quando eu faço esse reconhecimento, eu estou ali naquele momento criando consciência e podendo fazer escolhas mais assertivas. Ora, se eu estou entendendo que adotar essa narrativa de vítima, de estar nesse lugar, e eu passo a entender quais são as perdas, né, desse padrão, eu começo realmente a entender que ele não é vantajoso, que é um padrão que não me traz resultados, que não me traz ganhos e benefícios. Então, eu passo a ir modificando essa forma de pensar, de sentir e de me comportar. Perfeito. E é muito interessante isso, porque quando uma pessoa, ou ela não é consciente, ou ela até tem um certo nível de consciência, ela não consegue assimilar que o alto valor dela está completamente relacionado aos resultados que ela está tendo. Né? Então, muitas vezes, e eu acho que é muito cultural também, porque a gente não aprende desde sempre que nós temos essa autorresponsabilidade. Sim, verdade. A gente não aprende, por exemplo, que os nossos resultados, eles vêm desse processo de autoconhecimento. A gente sempre busca muito fora, em absolutamente tudo. Então, eu entendo que eu preciso estudar, eu preciso querer mais, e sempre falta um curso. E a gente vai deixando esse processo de autoconhecimento muito no bastidor, assim, no cantinho. Não, depois eu resolvo. Até você entender que todos os relacionamentos que você está tendo, todos os resultados que você está tendo, está exatamente vindo de um lugar que você não olha, que é o seu alto valor, né? Então, me fale se você acredita que existe uma desconexão entre o alto valor e o merecimento. Ah, tem sim. Porque o alto valor é sobre a percepção que eu tenho sobre mim. E o merecimento é o quanto que eu acredito por direito que eu tenho acesso àquilo que eu acredito, né, ser merecedora. Então, existe sim uma desconexão dessas percepções. Quando eu passo a entender o meu alto valor, automaticamente eu começo a me sentir mais confiante, eu começo a me sentir mais empoderada, eu começo a aumentar minha autoestima. E aí é um efeito dominó, né? Se eu disparo essa autopercepção, eu estou disparando em consequência e fortalecendo a minha crença de merecimento. É isso mesmo. Acaba que a gente não associa também isso, né? Que muitas vezes, ou você está num processo de autovalorização, ensinando ali, trazendo consciência para essa paciente, e por consequência, ela ativando o merecimento dela, às vezes ela não percebe que os resultados que ela está tendo na vida tá vindo disso. Exatamente, Grace. Da maneira que ela pensa, né? Porque o que é que acontece? É um processo interno. Total. Então, a gente não associa os processos internos aos processos externos. Quando, na verdade, ela só teve resultado porque ela começou a mexer dentro. Então, acaba que tem uma relação. E por falar nessa relação, vamos falar sobre o seu processo. Vamos! A pessoa que tinha assim, ó, no caderninho dela. Alô, Joel J. O caderninho da Aline tinha assim, ó. As minhas crenças são essas, essas e essas. Então, eu quero trazer agora um pouquinho sobre o bastidor da transformação. A Aline, ela validou muito bem o meu processo de mentoria, né? Então, quando ela chegou, a gente tem que entender que mesmo
uma pessoa tendo know-how e tantos anos na psicologia, o ser humano acaba comparando demais o bastidor dele com o palco do outro. Uhum. Então, ele não consegue perceber que, por exemplo, mas uma psicóloga vai fazer um processo de autoimagem? Como assim? Como assim? Sim, é humana. E se a gente chegar, por exemplo, num limiar de eu não preciso resolver mais nada, você morreu. Uhum. Porque a gente precisa sempre estar crescendo. A gente né? É sempre uma crescente. Eu mudo isso, agora eu enfrento novos desafios, depois vem isso e depois novos desafios. E assim a gente vai crescendo. Então, a Aline, ela entrou no meu processo de mentoria para validar algo que ela está pronta, porque uma consciência, quando ela tem um nível mais elevado, ela quer resolver. Ela entendeu que tem ali algo que ela não está vendo, mas ela quer resolver. Então, eu queria, Aline, que você me falasse um pouquinho sobre essa sua jornada de dentro, de autodescoberta, de autovalorização. Como foi para você essa ascensão profissional a partir de algo que você descobriu dentro? Vamos lá, então, para essa jornada de transformação. Você fez uma verdadeira metamorfose, né? Já lhe disse isso, você me tirou do casulo. Eu lembro que em 2020, que foi o ano da pandemia, né? Eu sei que para muitos foi um caos, foi assim um momento muito desafiador, e foi para todos nós, mas para mim foi um momento de muito aprendizado, muito aprendizado. Foi onde eu comecei a ter consciência e clareza de que eu precisava me reconectar, que eu precisava aprimorar, desenvolver habilidades. Então, eu fui em busca, né, de me conhecer mais, de desenvolver habilidades que até então eu não possuía. E foi quando me indicaram o seu nome para o primeiro processo que fizemos, que foi a consultoria de imagem, que ali posso dizer a você que foi um momento, foi um momento muito transformador, mas foi um momento de muita clareza. Porque quando você foi me falando todas aquelas questões comportamentais e de imagem, foi me fazendo sentido, foi fazendo meio que um clique aqui na cabeça, né? Assim, nossa, eu nunca tinha pensado assim. Poxa, como faz sentido isso? Então, fui meio que montando o quebra-cabeça de quem eu era, porque até então eu achava que eu já sabia muito sobre mim, e isso nos limita muito, pensar dessa forma, é um pensamento extremamente limitante. E que bom que tivemos aquele encontro, que bom que o nosso encontro me possibilitou a enxergar mesmo a minha essência, quem eu era, quem eu poderia ser. Então ali foi um momento de ruptura, sabe? Então aquele momento ali me deixou marcas, que não foi à toa, que ano passado eu lhe procurei novamente para poder saber como é que era, né, a mentoria do Voar. Visto que eu tinha passado por uma transformação, inclusive na minha rede social, de que eu consegui conectar psicologia com a aviação, porque antes de ser psicóloga, eu trabalhei na aviação e era uma verdadeira paixão para mim. Então, eu consegui fazer essa conexão. E quando eu vi o seu nome, o nome da mentoria, né? Voar, eu disse, menina, como é isso? Eu preciso disso. Então, fui lá ver, falei com você, para você me dar os detalhes e tal, passar as informações. E fez muito sentido para mim, a sua proposta da autoimagem, né? Então, quando a gente começou os nossos encontros, eram encontros muito densos, encontros profundos, de que você mexia e eu ficava ali a semana inteira ruminando positivamente o que você me falava, o que você percebia. E aí, como eu lhe falei, eu tenho, né, um caderninho que eu anoto todas as minhas impressões sobre mim, as minhas crenças e tal. É um caderno que eu faço registros especiais ao meu respeito. E quando detectamos aquela crença, eu disse, Grace, como é isso? Ou seja, era aquilo que me limitava, né? Era aquele que estava limitando o meu potencial, era aquele que estava me limitando, inclusive, o meu faturamento, os meus resultados. E ali foi uma virada de chave extremamente importante. E em seguida, você me vem com o convite de fazer duas pastas. E eu já tinha feito isso tempos atrás, mas não com o olhar que você me propôs, né? Que foi a pasta do ser e do ter. E aí, quando eu fiz a pasta do ser em especial, e as coisas foram acontecendo no meu dia a dia, e eu disse, não, o que é isso? É mágica? O que foi que Grace fez aqui? Eu preciso entender. E aí... Como assim? Pausa, gente, pausa. A Aline simplesmente abre um parênteses aqui.
Sabe criança quando ganha o presente do Papai Noel? Tipo, Grace, o que é isso? O que tá acontecendo? Grace! E ela bota um iê bem grande. O que é isso que está acontecendo? Que eu tô atraindo aquilo. Fecha parênteses. E foi quando eu entendi que nós não atraímos o que queremos, mas nós atraímos quem somos. E ter feito aquele vídeo com a música que representava a minha vida, ter me conectado com aquelas referências, de fato fez eu começar a me sentir já experimentando aqueles resultados. E as coisas foram acontecendo. Então, mudou abruptamente meu estado interno e o externo, obviamente que ele foi modificado. Porque eu mudei a percepção sobre mim, eu mudei o meu estado emocional, eu mudei as minhas atitudes perante, né, o que eu gostaria mesmo de experimentar. E todos os dias, inclusive faz parte, né, do exercício da proposta? do exercício da proposta, da gente entrar nessa atmosfera. Ser grata. E olha que eu sempre me considerei uma pessoa grata, mas isso ficou muito mais recorrente, né? O fato de eu agradecer, enfim, agradecer quem eu sou, agradecer as conquistas, agradecer os resultados, agradecer tudo o que eu estou atraindo. Isso faz com que a gente acabe confirmando a crença de que nós somos merecedoras. E essa foi a grande transformação da mentoria em mim. De passar a acreditar com muito mais força o quanto eu sou merecedora. O quanto o meu alto valor, a percepção sobre mim, ele interfere em meus resultados. O quanto o meu mundo interno, ele reflete meu mundo externo. Então, essas conexões, elas foram alinhadas. E hoje eu falo para todo mundo. A propaganda sua, ela... Propaganda Grace Xavier sempre está na minha boca. No bom sentido, né? Porque o que é bom, a gente precisa compartilhar, a gente precisa espalhar. E como o efeito em mim foi muito positivo, eu gostaria muito que as pessoas pudessem também beber dessa fonte, pudessem experimentar esses resultados e realmente enxergar a si e a vida de uma outra maneira. Quebrar essa narrativa de vítima, parar de ficar responsabilizando os outros pelos seus resultados, pela sua procrastinação, sabe? E assumir mesmo o protagonismo das nossas vidas. Assumir esse lugar de que nós somos os grandes responsáveis pelos nossos resultados. Perfeito. Então, essa foi a transformação que você fez. Perfeito, Aline, perfeito. Muito bom. Sabe o que é que eu percebo muito nas pessoas? Não as que são realmente digamos que o meu público. Eu acho que quando a gente vai percebendo o público, por isso que é muito importante a gente discernir essa questão da terapia, da psicologia em si, com um processo de autoimagem, até porque dentro do meu processo de autoimagem, eu preciso que a pessoa já tenha passado por um processo terapêutico. Uhum. Até para ela não confundir, primeiramente, né? Porque são processos, apesar de... como eu sempre falo, é terapêutico, mas não é terapia. Sim. Mas é um processo, sim, de autoconhecimento, mas a pessoa ela não pode confundir uma neurocientista com uma psicóloga, porque são papéis diferentes. Eu não vou jamais acessar um lugar que eu não posso, que só quem entende e estudou para isso, como uma psicóloga, ela pode acessar. Mas ela precisa vir desse processo terapêutico para que ela entenda aquela camada invisível, aquele muro invisível que ela está batendo e que ela não consegue mais avançar porque esse teto invisível é a autoimagem. Mas para quem ainda não tem esse nível de consciência, o que eu percebo muito no ser humano é um medo de crescer. A gente não tem medo do fracasso, a gente tem medo do sucesso. A gente tem medo de dar certo, sabe por quê? Eu me peguei pensando nisso em um dado momento onde as nossas crenças normalmente são para algo que vão dar certo. Dinheiro não dá em árvore. Prego que se destaca leva martelada. Sempre que você se destaca, você atrai inveja. Observem como as crenças que a gente vai tendo
e que vão sendo construídas no nosso subconsciente, elas são muito mais para o dar certo, não é para o dar errado. Então a gente cresce com medo de avançar, de não honrar pai e mãe, não honrar a história deles, quando na verdade eles estão torcendo que a gente dê certo, né? Você faz muito isso com o Gigi. Abre outro parênteses aqui. Sou admiradora disso. Eu queria entender um pouquinho como é que você vê esse desafio desse processo de lidar com o sucesso. O medo do desconhecido quando, na verdade, é conhecido. Que a gente cria a nossa realidade. Mas pensando nesse tempo do desafio realmente de um processo de eu tenho medo de ir além, tenho medo do sucesso, como é que você enxerga isso? Olha só, Grace, o nosso cérebro, ele é programado para economizar energia, não é? Sim. Então, qualquer proposta de mudança, isso gera nele um estado de alerta, ele é ativado. Epa, gasta de energia, gasta de energia. Então, ele tende a permanecer naquele estado, no estado inicial, né? Ele não faz nenhum esforço para você viver aquela mudança. Sem falar que, como ele trabalha economizando energia, ele sempre vai criar resistências e fazer com que a gente se atraia pelo que é familiar. Se por acaso eu fui criada, me desenvolvi em um núcleo onde não era falado, não era incentivado a questão do merecimento, a questão de sucesso, de valorização, e o oposto, obviamente que viver esse sucesso é assustador para mim. É novo. Isso provoca uma resistência natural, não é? Então, o cérebro ele vai ter, sim, resistência de você avançar, de você evoluir, porque ele está entendendo que aquilo ali é uma ameaça. Pode ser perigoso. Agora, se você se desenvolveu em um núcleo, em um ambiente onde houve esse incentivo, onde houve esse fortalecimento quanto à tua crença de capacidade, a tua identidade, autoestima e por aí vai, lidar com o sucesso, talvez isso seja mais familiar para você. Você tenha menos resistência. Mas o que justifica muito essa dificuldade, esse bloqueio, tem muito mais a ver com mudanças, gera gasto de energia, e a gente sempre se atrai pelo lugar que é familiar. Porque assim eu não gasto, assim eu sei quais são as situações que eu posso esperar, eu tenho previsibilidade. E lugares, espaços, mudança, eu não tenho previsibilidade do que vai me acontecer. Eu não sei. Não sei enfim, eu não sei o que está me esperando ali, né? Então isso pode ser é muito ansiogênico para quem está vivendo essa experiência. Então eu vou ter uma resistência, eu vou preferir ficar naquele lugar do que me dispor a evoluir. Mesmo que esse novo lugar lhe entregue exatamente o que você busca. Sim, sim. Porque o mais engraçado é isso. A sensação que eu tenho, e que de fato é, como a Aline trouxe, essa questão do cérebro, é como se a gente vivesse num eterno desconforto. Porque viver é desconfortável, já que eu estou indo contra a minha neurobiologia. Uhum. Ou seja, esse medo, ele é normal, mas quando a gente começa a compreender que os resultados estão além dele, a gente começa a entender que a coragem não é a ausência do medo, é agir apesar dele. E quem tá aqui, quem tá ali, não tá sem medo, não. É verdade. A gente enfrenta ele. A gente precisa dizer isso porque eu acho que muitas pessoas que estão aí ficam pensando que precisam ter um determinado nível de coragem de quem está aqui para poder dar um primeiro passo. E tenho certeza, não comparem bastidor com palco de ninguém, porque quem está aqui veio porque precisava fazer o que tinha que ser feito, porque o que eu desejo, o que a Aline deseja para nosso crescimento, está além disso aqui. Então, a gente precisa realmente fazer. Vai ser desconfortável? Sempre será desconfortável. A gente não pode esperar que esse desconforto passe. Então, é muito interessante isso que você trouxe realmente de entender como o cérebro funciona. E aí, linkando com o seu processo, Aline, apesar de
todo o seu know-how, sua jornada, caminhada, busca pelo sucesso, busca pelo autoconhecimento, a gente descobriu uma crença que estava bem enraizada, bem lá no seu subconsciente, relacionada ao dinheiro. Isso. Então, a gente não associa também que muitas vezes o não prosperar em determinado ponto está relacionado a uma crença que nós temos. Como foi para você descobrir que, assim como você disse do caderninho, descobrir que tinha uma crença relacionada ao dinheiro que estava lhe impedindo de alcançar o seu potencial quanto a faturamento? Tá. Primeira coisa que, para a gente entender sobre esses processos, né? Não só com dinheiro, mas acerca da nossa autoestima, do que entendemos por valor, a gente precisa sempre visitar a nossa história. Visitar a origem, né? Como é que aquilo foi fortalecido, cristalizado, de onde é que vem aquele ponto. E no meu caso veio do meu núcleo familiar, aquela crença. Então eu estava perpetuando um aprendizado que até então eu desconhecia. Então, quando naquela sessão falamos sobre a pauta foi dinheiro, faturamento e tal, e identificamos, a minha cabeça ela explodiu, né? Eu nunca tinha, assim, questionado ao ponto de chegar na raiz do problema. O que é que estava me limitando? O que é que estava bloqueando, né, o potencial? E foi divisor de águas. Foi uma virada de chave e desbloqueou geral. Desbloqueou até demais. Agora tem muita prosperidade. Desbloqueou geral. E outro ponto também, Grace, que eu entendi nesse meu processo de transformação, que a gente vincula muito prosperidade a ganhos financeiros, né? Que pessoas prósperas são pessoas que ganham muito dinheiro. Só que eu entendi de outra forma esse processo da prosperidade. Eu entendi que quanto mais ajudamos pessoas, quanto mais transformamos vidas, mais prósperos somos. E esse entendimento fez assim, foi tão importante para mim, sabe? Dar esse novo significado à prosperidade, porque de fato é isso. Quanto mais você ajuda, quanto mais você transforma vidas, você está alcançando mais prosperidade. Porque assim, imagina, eu tenho aqui um grupo de pessoas que eu estou fazendo mentoria, consultoria, enfim. Essas pessoas, elas estão tendo a oportunidade de ressignificar a sua história, quem elas são. Concorda? Plenamente. Então vai ter uma mudança interna que vai refletir no seu mundo externo. E essas pessoas, elas vão ficar sedentas por compartilhar, por espalhar para mais pessoas. E mais pessoas chegarão até nós, querendo também beber daquela fonte, também querendo participar daquela transformação. Então, quando eu entendi que prosperidade tem muito mais a ver com quanto você transforma do que quanto você ganha. E aí, eu tô falando de dinheiro, né? Nossa, fez uma super diferença. Sabe o que é isso, Aline? E isso tem muita relação porque, veja bem, a gente também cresce muito com essa sensação do eu não posso compartilhar. Porque eu tenho medo da competição. Ai, verdade, verdade. Eu tenho medo do outro pegar o que é meu. Verdade. A gente tá falando aí sobre um cérebro muito primitivo. Uhum. Onde esse instinto primitivo falta. Por isso que tem tanta competição. Então, quando a gente está atuando nesse cérebro reptiliano, nesse sistema muito primitivo, a gente vê o dinheiro. Quando a gente começa a mudar a nossa autoimagem, que a gente começa a acessar um outro nível de energia, de conhecimento, a gente começa a entender agora sobre pessoas. Porque a gente começa a se tornar próspera. Então, o dinheiro, ele é uma moeda da prosperidade. Por isso que eu falo sobre quem você é. Então, quando eu começo a me tornar essa pessoa, eu começo a atrair oportunidades. E isso só vem do compartilhar. Do eu tenho tanto que transbordo. E não do eu tenho medo de lhe dar porque você vai tomar o meu lugar.
Porque a gente entende que o compartilhar, ninguém toma o seu lugar. A Aline é a Aline, ponto. Quem ele escolhe por quem a Aline é. E só tem uma. Deus não fez mais de uma. Até então, se ele fez até gêmeos, se a Aline fosse irmã gêmea, até isso ele faz questão de dizer, olha, você é individual, você é um individual. Por isso tem indivíduo, Sim. né? Em algum momento, você sentiu a diferença na sua jornada entre esse nível de prosperidade e quem você era, por exemplo, sem esse nível de consciência, de uma forma mais competitiva, entendendo só que era, eu vou abrir um consultório de psicologia só para ter o dinheiro. E hoje você entende esse compartilhar para mais pessoas, para realmente distribuir conhecimento e com isso ter impactado tanto no seu faturamento? Você consegue nitidamente ver essa jornada? Consigo perceber. Antes de todo o processo, né? Eu tinha muito a percepção de que eu precisava de muito esforço. E eu preciso trabalhar muito, Total. mas muito. É tanto que eu peguei um burnout em 2023, né? Eu peguei um burnout que eu precisei parar de trabalhar. Nossa. Fiquei 20 dias sem trabalhar, sem atender ninguém, porque o meu nível de cansaço mental e físico ele era absurdo. De acordar chorando para não querer trabalhar. E aquilo ali apesar de ter sido sofrido, mas foi importante eu ter passado, porque foi ali que eu tive consciência de que eu precisava mudar. Não dava para continuar naquele ritmo de trabalho, porque senão, não sei, nem sei o que seria de mim, o que teria acontecido. Então, naquele momento que eu fiz essa identificação, disse, não, eu preciso mudar e por onde eu começo? Perfeito. E foi quando nos conectamos novamente com a mentoria, que a sua proposta era tudo que eu precisava naquele momento. E a gente foi fazendo esse alinhamento. Então, quando eu alinhei a minha identidade com a minha autenticidade, fez muito sentido. Obviamente que eu trabalho, Claro. mas com muito mais qualidade e de uma forma muito mais assertiva. Porque até então, eu estava na clínica, eu estava fazendo os cursos, eu estava com 1000 projetos, 1000 coisas em andamento, mas faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa ali. Então, quando a gente fez essa virada de chave, né, fizemos esse reconhecimento das crenças, dos bloqueios, etc., eu consegui, de fato, entender que aquele esforço todo, ele estava sendo desproporcional, que eu não precisava para eu poder alcançar os meus resultados. Então, quando foi no ano seguinte, depois do nosso processo, eu fiz um ajuste em agenda, fiz um ajuste nos meus projetos e as coisas elas foram fluindo. Hoje, eu trabalho, em média, 8, 9 horas por dia, mas o meu resultado, ele triplicou de como era antes. Perfeito. Triplicou. Então assim, é nítido a mudança, é nítido os resultados quando você faz esse alinhamento, sabe? Da sua identidade, de quem você é. E aí o resultado, ele chega. É um fato. Ele chega e chega chegando. Chega chegando mesmo. Chega chegando. Mas isso também é uma outra crença, né? Que a gente tem também, se eu for associar esse lado mais primitivo, realmente, do nosso cérebro. Sobrevivência, né, Grace? Instinto de sobrevivência total, porque a gente também acredita que para ganhar dinheiro precisa ser num nível adoecedor. Isso. A gente acredita realmente que para chegar naquele nível do dinheiro, do financeiro, tem que ser um nível onde você usa o seu corpo ao extremo. O resultado, burnout. Doenças psicossomáticas. Total. Do corpo, porque o corpo não aguenta. Se a gente observar, sempre que a gente vai nesse extremo da nossa crença, o burnout vem. Eu tive também. Eu passei por esse processo e foi muito doloroso. Mas é uma outra coisa que a gente precisa compreender. A dor não é pra te punir, a dor é pra te curar. A dor é para transformar, não é? Pra transformar. Ela é uma oportunidade de transformação, na verdade. Porque se você não se transforma, ela se repete. Exatamente, você fica perpetuando o padrão. E aí, quando você fala dessa questão da dor, quando você fala desse processo da escassez e da sobrevivência, a gente ficar em busca do ter, porque era isso que acontecia comigo. Eu estava lá
correndo atrás do ter, e estava esquecendo do ser. Então, isso estava me deixando distante do resultado. E aí, obviamente, que se instala doenças, né? No meu caso, o burnout foi instalado. E quando eu entendi que não é ter, é ser. Primeiro vem o ser, o ter é consequência. É isso mesmo. Então, assim, parece que a coisa, ela sincronizou de um jeito que foi fantástico. É realmente incrível experimentar a transformação da mudança da nossa autoimagem. Verdade. Você sentiu algum nível de resistência? Porque você tinha uma crença ali onde, para chegar no nível do que você queria financeiramente, precisava desconstruir uma crença do ter. Sim. Até porque você sempre foi a pessoa do grande esforço, raçuda, né? Que Isso. vai lá e faz. Você sentiu uma determinada resistência em acreditar que era ser para ter? Grace, eu acredito que teve resistência, mas assim, você falando agora, para mim ela não é tão nítida, porque esse processo de autoconhecimento, eu já venho nele há um bom tempo. Então eu estava ali muito receptiva, sabe? Isso. Eu estava realmente preparada e aberta para receber. Talvez se aquela fala tivesse me ocorrido, sei lá, no início da minha jornada de autoconhecimento, a minha resistência ela fosse maior. Sim. Mas como eu estava receptiva e eu estava decidida a realmente querer mudar aquela história e experimentar o que o meu potencial ele poderia me trazer de retorno, foi onde as coisas aconteceram. Perfeito. É aqui onde está a diferença. Pois é. Você chegou exatamente onde eu queria. É na receptividade. É você estar preparada. Eita, eu chego a me arrepiei. É você estar preparada para receber o que você merece. Isso, exatamente. O nível de resistência, quando você tem um determinado nível de consciência, é muito menor do que quando você não está preparado para receber. E isso é em relação a tudo. Porque a gente entende que a gente dá muito, certo? Certo. Isso tudo. Até um elogio é difícil de receber. Muitas vezes, quando você não está preparado para receber. Não é só o dinheiro, não é só a crença, não é, não. Até é pagar o estacionamento. Tudo. Até o estacionamento. A pessoa não queria receber. Eu disse logo, Aline, a gente trabalhou o seu recebimento, por favor, receba. Porque a gente tem um desafio em receber, a gente se sente constrangido em receber. Quantas vezes uma pessoa não recebe um elogio e ela não sabe nem onde coloca esse elogio? Ela quer se desfazer porque ela não se sente o quê? Merecedora. Ela não se dá permissão para prosperar, até num pequeno elogio. Ou se você recebe algo, automaticamente você quer dar algo àquela pessoa porque você se sente numa dívida. Como se fosse uma dívida mesmo, né? Ali no seu subconsciente. E não. Se existe o dar, também existe o receber. Porque imagine só. Se a gente entende que a prosperidade vem do dar ao outro, espalhar isso que você já tem dentro de você, você concorda que se o outro não tiver receptivo para receber, como é que vai ser essa troca? Não acontece. Não acontece. Não acontece. Fica bloqueada. Ou seja, até para você dar algo a alguém, essa pessoa também tem que ser próspera no nível de receber. Você falando sobre essa questão do dar e do receber, sabe uma resistência que eu percebo também, que é muito nítido, pelo menos no processo terapêutico, né? Que é a autocrítica. Isso. Você Perfeito. elogia a pessoa. Ai, que lindo, não sei o quê. Você, olha, foi fantástica a tua fala. Aí a autocrítica diz assim, foi isso tudo não. Tá exagerando. Que mentira! Foi horrível. Então, automaticamente essa voz interna da autocrítica faz você acreditar que aquele elogio você não é merecedora. Isso mesmo. E a autocrítica, ela tem total relação com a permissão. A permissão para a gente prosperar é quando a gente diminui o crítico interno. Eu só consigo prosperar quando eu reduzo a minha autocrítica. É sempre auto, né? É sempre você com você. O processo é sempre conosco. O que é que você sugere para uma pessoa que, ouvindo aqui nosso podcast, ela percebeu que ela tem um crítico interno? O que é que ela pode fazer na prática para que ela silencie essa crítica interna? Excelente pergunta, Grace. A autocrítica, para silenciar,
ela precisa, primeiramente, dessa consciência, né? Do prejuízo, do dano que essa voz ela tá provocando na sua vida. Mas, mais uma vez, a gente precisa visitar a nossa história. É sempre lá. É sempre visitar a nossa história. Porque quando vem uma voz interna, crítica, provavelmente você já ouviu ela. Em alguma fase da tua vida, aquela voz, ela foi recorrente, ela foi frequente. Então, chega na fase adulta, você continua perpetuando. Ela não foi desativada, ela não foi desinstalada. Na fase adulta, a gente precisa recrutar o nosso adulto saudável. E recrutar o nosso adulto saudável, a gente precisa fazer alguns reconhecimentos. Para você ter ideia, recrutar adulto saudável, e assim, quero frisar que adulto saudável não tem a ver com perfeição, tá certo? Adulto saudável também é imperfeito. Mas o adulto saudável, ele desenvolve competências que ajudam a você silenciar essa voz de autocrítica. Porque você entende que você não é o seu pensamento. É isso mesmo. Que você não é aquela voz. Que você não é aquela crítica. Isso O mesmo. cérebro, na verdade, está ativando alguma memória que se assemelha àquela experiência que você está vivendo naquele momento. Então, o primeiro exercício que precisaria ser feito é entender quais são essas competências do adulto saudável, que são 8 competências, tá? Desenvolver cada uma delas para, num momento como esse, você saber recrutar. Por isso que o processo terapêutico ele é tão rico Transformador. e transformador, que faz você fazer esses reconhecimentos. É isso mesmo. Sabe? Porque a voz crítica, muitas vezes, vem de um cuidador. Sempre vem. Eu acho que eu poderia dizer até com muito cuidado aqui, mas disse e corri. Sempre vem. Vem de um cuidador. Então, de tanto você ter ouvido, aquilo ficou cristalizado. Virou um hábito. Então, sabe aquela fala que diz assim, você tirou um 9, um 10. Não fez mais do que a sua obrigação. Você não faz nada em casa, você só estuda. É para tirar 9 e 10 mesmo. Então, aonde houve o reforço positivo? Com as minhas meninas, e assim, eu agradeço diariamente por ter o conhecimento que eu tenho, claro, que eu tô sempre nessa busca de aprender e de aperfeiçoar, porque eu tô longe de ser perfeita, obviamente. Mas quando eu decidi ser mãe, eu decidi também transformar, ressignificar os meus aprendizados, porque, obviamente, meus pais, eles deram o que eles poderiam me dar, Sim. mas tiveram, sim, limitações. Né? Então, o conhecimento ele acaba nos libertando. Então, a partir do momento que eu entendi acerca da parentalidade, acerca de como é que a gente pode ajudar no desenvolvimento de uma criança para ela se tornar um adulto saudável, isso fez muita diferença no meu processo com a maternidade. Então, desde cedo, eu faço com as minhas 2 filhas incentivo e reforço. Claro que elas erram, né? Elas têm também as suas falhas, enfim. Mas eu sempre tento fazer com que com aquela falha, com aquele equívoco, ele se transforme numa oportunidade de aprendizado. Então, esse olhar para a falha, esse olhar para o erro, faz muita diferença. E como é que você vai como é que você vai significar aquela experiência. Então, só olha, você tem condições de fazer melhor. Eu sei que você tem condições, você tem capacidade. Olha só, você conseguiu isso aqui. Olha as experiências anteriores. Olha o que elas mostram. Que você é capaz. Eu acredito em você. Você consegue. Eu estou aqui. O que você precisar, eu estou aqui para te ajudar. Então, essas falas de incentivo fazem muita diferença no processo de desenvolvimento, porque a criança, o adolescente, vai se sentir seguro. Verdade. Ele sabe que pode confiar pode contar com você, pode confiar em você. E principalmente nele. Exatamente, principalmente nele. Porque também tem aí, por consequência, um reforço da crença de capacidade, Isso. da autoconfiança, da autoestima, da identidade. É um combo. É um combo. Reconhecer seus limites também. Sim. Que é muito importante. Né? Até onde vai? Até onde você tem condições de esticar isso aqui? Olha, ultrapassar aqui, viola. Viola. Te prejudica, te traz danos. Então, essa é uma maneira de você praticar, né? De ajudar crianças e adolescentes a estar desenvolvendo esse adulto saudável. Para que quando ele chega na fase adulta, ele tenha mais facilidade de recrutar. E aí você percebe isso, por exemplo, levando disso para o que você faz. Você consegue perceber nitidamente a diferença de uma criança que foi saudável nas suas relações, nos seus relacionamentos,
em uma criança que não teve essas capacitações, não foi criada num lar saudável para os seus relacionamentos? É nítido. É nítido. Primeiro que o adulto, quando se torna adulto, né? Você vai perceber que vai se atrair por relações, muitas vezes tóxicas, abusivas. E quando você vai fazer uma leitura da história de vida, dos aprendizados, você sempre vai se deparar com experiências, né, que de alguma maneira reforçaram e que te ajudaram a atrair aquele modelo de relacionamento. Porque a gente acredita que somos livres, né, para escolher os nossos parceiros. Não somos Não livres. somos, não. Não temos nenhuma liberdade. Iremos escolher as nossas parcerias sempre seguindo a referência e o modelo. Sempre. E eu percebo, sabe o que, Aline, também? Além disso, às vezes para mim fica muito nítido conversando com algumas mentoradas, além desse padrão, também existe uma cobrança, vamos supor, eu identifico geralmente nas mentoradas, nas mulheres, algo que elas cobram dos seus companheiros quando, na verdade, elas estão cobrando dos seus pais. Ah, tem muito. Do seu pai. Ela projeta a falta do pai de algum amor, de tempo, no companheiro. E o companheiro, ele nunca está ao alcance do que ela tem de expectativa, porque ela está cobrando não dele, e sim do pai. Você percebe isso também, claro, Sim, né? sim. E isso acontece porque as nossas relações amorosas é a nossa segunda oportunidade de rever as nossas faltas. A primeira são com os nossos cuidadores, com a nossa família, né? Se por acaso ficaram faltas, e vai ficar, obviamente, tá? Porque os nossos pais, eles não têm ali um manual da dose que precisamos. A nossa segunda oportunidade serão com os nossos parceiros. Será com os nossos parceiros. Então, eu vou escolher baseado naquilo que me faltou. E eu vou cobrar. Eu vou cobrar porque eu não tenho consciência, não tenho clareza que eu estou repetindo padrão, estou seguindo modelo. Eu estou perpetuando uma referência. Aprendizados sobre relacionamento, sobre sexualidade, sobre valorização. Que é um lugar que a gente precisa visitar. Exemplo, o que você aprendeu sobre relacionamento? O que você aprendeu sobre sexualidade? O que você aprendeu sobre ser valorizada? São questionamentos que não são comuns serem feitos. E sim, no processo terapêutico a gente faz, né? Esse tipo de questionamento para que as pessoas possam acessar e ter consciência e clareza. Perfeito, perfeito. É exatamente isso. É a gente compreender, no fundo, revisitar a nossa história. E, no fundo, é sobre você. Sempre é sobre nós. Sempre é sobre você, nunca é sobre o outro. Não adianta a gente negligenciar o nosso crescimento sem pensar primeiro em você. Até porque as suas habilidades técnicas, elas serão usadas para que você tenha um retorno diante do quanto você se valoriza. Sim. É nítido também esse padrão financeiro. E por que a gente usa tanto o financeiro? Eu gosto de usar esse parâmetro financeiro porque não é sobre o dinheiro. É sobre o que ele está revelando em você. Então, quando a gente olha um padrão financeiro, a gente não está olhando sobre o dinheiro. A gente está olhando sobre quem você é, as suas emoções que estão enraizadas nele, as suas crenças e principalmente o quanto você tem que se transformar. Porque a prosperidade, a verdadeira prosperidade, ela está em você. Então, se você se transforma, você consegue atrair isso para você. E aí vem exatamente esse esforço inteligente. Vem uma ação, não é você ficar em casa de pernas para o ar, porque também isso não existe, mas é você fazer de uma forma guiada. Aline, então, para a gente concluir, eu quero que você deixe um recado para as pessoas, para que elas consigam compreender que relacionamento, até porque isso é uma base da nossa autoimagem, relacionamento e financeiro, metabólico também. Então, eu quero que você deixe um recado para elas sobre por onde elas devem começar. Elas devem começar mais uma vez, visitando a sua história. E se puder fazer isso acompanhado de um profissional que possa orientar, que possa guiar, melhor ainda.
porque você aumenta aí as suas chances de encontrar as respostas, né? E de mudar a percepção sobre si para que você possa modificar o que está fora, né? Os seus resultados. E aí eu gostaria de dizer que a nossa autoimagem, Grace Xavier, é a lente das nossas possibilidades. E aí eu convido vocês, desperte a sua autoimagem e veja o poder acontecendo em suas vidas. Perfeito. E quem quiser lhe buscar, lhe encontrar, através de onde? Através do meu Instagram, Aline Goncalves PC. Eu vou repetir o Aline porque você sabe que é bem feitado, né? Minha mãe caprichou. ALYNNE Goncalves PC. E também na Metacognitiva. Temos o site metacognitiva.com e aí vocês encontram, aliás, você encontra, né? Aline Gonçalves. Obrigada, Aline. Foi uma satisfação ter você aqui inaugurando o Pode Voar. Ai, foi uma delícia esse bate-papo que eu agradeço. Obrigada. Pela confiança. E o Pode Voar já é sucesso. Amém. Então, esse é só o começo do Pode Voar. É um podcast para que você entenda que você pode voar, você pode crescer muito para além do que você realmente imagina. E se você chegou até aqui, tenha certeza que você está pronta para expandir, você está pronta para prosperar e que só depende de você. Seja revisitando a nossa história, seja olhando aqui para dentro, o limite que você insere na sua vida vem realmente de você. Então, tenham certeza que você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Sejam bem-vindos e até a próxima.